Cá estamos com mais um programa Sintonia, nessa tarde linda. E se eu me admiro com as pessoas que vêm aqui, me divirto, aprendo. Hoje, especialmente, eu ri muito até agora. Porque a minha convidada, ela tem uma alegria interior imensurável. Eu estou aqui com a Araceli Albino. Fala uma boa tarde para os nossos internautas, olhando para a câmera ali. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer, né, estar aqui hoje com a Beth e poder, né, dar risada e partilhar, né, de um pouco de conhecimento também. Vocês perceberam? Era só ela falando, ela já sorri, aí eu estou vendo a galera lá atrás, já estão sorrindo, é contagiante. E eu acho que isso também faz bem para a saúde. Deixa eu contar o que faz a Araceli, a doutora Araceli. Ela é psicóloga, psicanalista, presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo, doutora em psicologia, pós-graduada em psicanálise e linguagem, especialista em psicopatologia psicanalística, coordenadora do Núcleo de Pesquisas Psicanalísticas. Tá bom para vocês que estão nos ouvindo? Tá bom? Tá bom. Tá bom. E hoje, o tema, embora eu não tenha vivido isso intensamente, mas eu pergunto para vocês, quem é que nunca sentiu medo em algum momento da vida? O nosso tema de hoje será pânico e medo, ou medo e pânico. Síndromes da modernidade. E eu vou perguntar para a Araceli, antes que ela nos explique sobre o medo e sobre o pânico, o que é exatamente a psicanálise? Vamos lá. É um prazer, Beth. E agradeço a oportunidade para poder estar explicando, né, para você e para os ouvintes, porque existe um equívoco entre psicologia, psicanálise, psiquiatria. As pessoas não sabem muito bem o que é. Vai ser uma aula para mim também. Porque também não sabe? Não. Bom, a princípio é um processo terapêutico, né? Então, a psicanálise, assim como a psicologia, cuidamos de patologias ligadas ao emocional. Então, a diferença é que a psicologia, ela vai cuidar de tentar adequar, né, o sujeito, a pessoa, né, ao meio. Se ela está vivendo alguma dificuldade, então o psicólogo vai ajudá-la a encontrar novo caminho, a ampliar a sua visão para ela poder encontrar novos caminhos, novas saídas, né? Mas atua diretamente ao comportamento. Nós vamos trabalhar com o comportamento. O que a psicanálise, criada por Freud, diz? É que o nosso comportamento é determinado pelo inconsciente, é determinado por alguma representação inconsciente que se dá na primeira infância, de 0 a 5 anos de idade. Ou seja, as causas dos nossos distúrbios, dos nossos transtornos, das nossas angústias, inclusive dos nossos medos, pode ter uma representação, uma vivência traumática até os 6, 7, 8 anos de idade. Um período onde a criança adquire um processo de linguagem, né? Então, a psicanálise acredita que essa vivência vai determinar o nosso comportamento adulto. E se nós não vai resolver a causa se nós trabalharmos só o comportamento e não chegar na causa. Por exemplo, se tratar só o adulto daquele momento que está indo ao seu consultório, não resolve. Não resolve. Pode melhorar, tem coisas que melhora bastante. Mas se o problema do paciente é algo que ele está vivendo naquele momento, naquele presente, isso quer dizer que tem alguma representatividade lá atrás? Atrás, na infância, que pode estar impulsionando ele a ter aquele sintoma. A sintoma, desde angústia até uma questão física que é psicossomática. Então, há questões emocionais, muitas doenças são de origem emocional, onde a psicanálise vai dizer que existe uma causa infantil. Não adianta, não adianta somente eu tomar uma medicação ou resolver esse
problema agora se eu não for resolver a causa. Porque o que ocorre? Eu posso melhorar ou ficar dependente dessa substância para o resto da minha vida, ou melhorar e num outro determinado momento, né, de frustração, vem novamente. E se tirar o remédio também pode dar uma decaída. Pode dar eu estou uma vendo aqui que psicanálise, psicologia e psiquiatria são coisas distintas ou está tudo no mesmo cesto? Não, são coisas distintas, né? A psiquiatria é de ordem médica, só médico pode... A psiquiatria de ordem médica? É uma formação médica. Tá. É uma formação médica. Então, mas ele fez psicologia, não? Não. Ele fez... medicina. É uma especialização dentro da medicina. Então, a psiquiatria vai tratar do que ele chama de doenças mentais, de distúrbios mentais. Tá. Ou seja, a bipolaridade, a esquizofrenia, as esquizofrenias, algumas fobias, de melancolia, é tratado pelo psiquiatra, com medicação. O psiquiatra só administra a medicação, que hoje nós temos um vasto campo de medicação. Tá. A psicologia, como a psicanálise, não trabalha com medicação. Nós não podemos medicar. Vocês não podem dar receita? Não, nós temos que encaminhar para o médico, um colega médico para medicar, para trabalhar integrado, isso, né? Hoje é muito importante que haja essa integração, porque trabalhar junto. Hoje a medicina, nem a psicologia, nem a psiquiatria, nem a psicanálise pode dizer que nós damos conta de tudo. Tá. Tem coisas que são necessárias, né? Uma medicação, né? E a psicologia também tem a sua prerrogativa positiva, né? Simplesmente as coisas são diferentes. Então, por exemplo, o psiquiatra, como você falou, tem formação médica. E ele vai poder medicar. Dar aquele de tarja preta, tarja vermelha. Só ele pode dar tarja preta. Tá bom, mas e a psicanálise e a psicologia? Qual que é a distinção? Desculpa, mas eu realmente não sei. Tem? Entendi. Então, a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria... Psicanálise é psiquiatria ou psicanálise é psicologia? Não, psicanálise e psicologia. Então, a psicologia é uma formação, né? É uma formação, uma graduação onde nós formamos psicólogos. E não é doutor. Aí não é doutor, não, é psicólogo. Não é doutor. Não é doutor, não adianta falar doutora. Não, é psicólogo. Dentro da psicologia, nós temos vários ramos de trabalho. Uma delas é a clínica. Tá, que atende... que vai atender em consultório, é isso, né? Uma delas é a clínica. Mas o psicólogo, ele pode ser do hospitalar, ele pode ser do trabalho, ele pode... RH de empresa. RH de empresa. Então, essa graduação permite a ele... né, lançar nesses campos de trabalho. Abrangente, é mais abrangente. Sentindo, né? E dentro da própria área clínica, tem várias linhas também. Nós temos a psicologia existencialista, gestalt, behaviorista, cognitiva, mas todos esses processos terapêuticos vai trabalhar com o comportamento. Vai tentar adequar o comportamento, vai mudar... ajudar as pessoas a mudar o comportamento. Tanto a psicologia como a psicanálise, a psicologia trabalha também com algumas técnicas. Por exemplo, o Reich, a terapia reichiana, bioenergética. Então, eles usam alguns instrumentos. A psicanálise, o processo terapêutico, essencialmente pela fala. Pela linguagem. Qual que é de deitar no divã? Essa que é deitar no divã. O divã é uma técnica, é um processo técnico, é um instrumento técnico. Por quê? O que a psicanálise diz? Que o nosso comportamento, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, existe uma causa inconsciente que o comportamento, que a consciência não consegue perceber. Tá. Ou seja, a pessoa não muda, não é porque não quer, é porque não pode, ela não dá conta. Tem que abrir essa porta, né? Tem que abrir. Para ela poder mudar, ela precisa enxergar. Se ela não enxergar, não tem como mudar. Perfeito. Então, ela precisa enxergar, o analista é o profissional preparado, a formação do analista não é graduação, não tem uma faculdade de psicanálise. Então, o profissional de psicanálise é uma graduação, é um processo de formação livre. Como é que ele chega a ser psicanalista, então? Primeiro, ele precisa de ter uma graduação.
Alguma superior? Ele tem que ter um nível superior. Tá, entendi. Então, a psicanálise hoje, no Brasil, está dentro da classificação de ocupações do Ministério do Trabalho. Então, nós somos uma profissão livre. Como se dá essa formação? Essa formação se dá dentro de nós chamamos dentro de um tripé. Existe uma teoria muito específica, que é a teoria do inconsciente, que a psicologia não vê, a psiquiatria não vê. Ah, e a psicanalítica vê? Só tem ela, a teoria é só focada na teoria do inconsciente. Né? Esse tripé, essa teoria, análise pessoal, ou seja, todo analista, todo psicanalista, ele é antes analisado. Ele é acompanhado. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, na formação do psicólogo, não é exigido análise pessoal. Entendi. Para a formação do psicanalista, é exigido análise pessoal. O que isso significa? Tudo. Tá. Porque eu não posso ajudar o outro se eu não ajudo a mim mesmo, Beth. Isso é uma grande verdade. Não é? E muitas vezes, a gente vê muitas vezes conselhos, orientações, até muito, muito boas, mas a pessoa não consegue mudar e ela se frustra ainda, se sente ainda mais incapaz porque não consegue mudar. Então, o psicanalista faz um acompanhamento e ele vai tratar de si ou ele vai partilhar aquilo que ele está vivenciando com seus pacientes? Na formação? Quando ele está, por exemplo, a pessoa atende como psicanalista. Então, e ela tem um acompanhamento. Então, ela tem. A formação dele se dá aí. Ela tem que ter uma graduação, depois ela vai fazer uma formação teórica, vai passar por análise pessoal e vai ter uma supervisão. Vai ter sempre um profissional mais experiente atrás dos seus atendimentos. Toda a formação, então, todo psicanalista faz essa formação. Então, o paciente está muito mais acompanhado, ele está, né? Ele tá muito mais amparado. Respaldado. Muito mais respaldado. E é a psicanálise que vem de Freud ou é a psiquiatria que vem de Freud? Como é que é? É a psicanálise. É a psicanálise. Foi Desculpa a minha ignorância, eu estou achando bárbaro eu estar aprendendo isso, né? Lógico. Então, quem criou a psicanálise foi Sigmund Freud. Que é o pai. Ele é um médico neurologista vienense. E ele criou uma corrente, né? Esse processo terapêutico que existe há mais de 110 anos, que não existe um conselho fiscalizador, ele existe puramente por ética. A psicanálise é essencialmente ética. E o mais importante também, que numa relação analítica, psicanalítica, são duas pessoas. É diferente quando, por exemplo, você vai no médico, é o médico que sabe, ministra um remédio. Você vai no psicólogo, ele tem a fala. Você vai no padre, ele te dá a reza. Sempre tem alguém que sabe para te ensinar aquilo que você não sabe. Na análise, não. O analista, ele tem um suposto saber. Nós nada sabemos do inconsciente do outro. Então, eu preciso estabelecer um relacionamento esponja, né? com você. Então, a psicanálise é uma relação uma relação terapêutica baseada fundamentalmente no estabelecimento de relações humanas. Agora eu estou entendendo uma coisa. O quê? Eu tenho uma psicanalista. Eu posso falar o nome dela? Pode, por favor. Arminda Martins, que eu amo, eu estabeleci uma relação linda com ela. Eu até falo, fica minha amiga. Ela diz que ela não pode ser minha amiga. Então é por isso, porque houve a criação desse elo. Desse elo. Esse elo é importantíssimo. Mas, então tá tudo certo, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Importantíssimo esse elo. É tão interessante o que você está falando, e eu tenho tantas coisas que eu ainda quero saber. Vamos lá. Você vai me falar. Porque nós vamos falar sobre o medo e o pânico. Vamos. Só que eu vi o sinal ali que já está quase no momento de eu me oferecer para tocar uma música para você. Nossa! Posso, né? Você sabe que a arte é uma das maiores expressões do inconsciente? Ah, é? É um meio onde nós chamamos que nós podemos sublimar os nossos impulsos agressivos? O que eu sei é que a música é o encontro com o mais elevado. E o mais elevado é o mais elevado. É o que não está aqui, né? É o que está lá atrás da gente, né? Pois é esse elevado. E uma coisa que eu percebo, a música, ela cria uma afinidade entre as pessoas, ela é curativa, tanto é que eu faço uma palestra chamada Music Care, que é o cuidado através da música. E realmente eu tenho tido experiências bárbaras, levando a música para pessoas enfermas. Então, é uma forma, né? Então, deixa eu te contar da música de hoje. Pois não. Uma delas. Você já ouviu falar do
Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Olha o nome, ele nasceu em agosto de 42, conhecido amorosamente pelo Caetano Veloso, que é músico, produtor, arranjador, escritor brasileiro, tudo. E é um poeta. Vamos dizer, Você é Linda. É uma música que tem uma poesia linda. Menino do Rio. Não dá nem para falar da obra do Caetano, mesmo porque ele tem 40 anos de carreira. E ele fez uma música que ela é controversa, porque todo mundo fala, ai, que música bonita, tal, mas eu fui pesquisar, porque tudo eu pesquiso, né? Para poder mostrar aqui. A música chama-se Força Estranha. Força Estranha. Tá, ele está falando de uma força estranha, ponto. Não é ponto. Os versos, foi pesquisado que ele buscou referência no capítulo 12.4 do livro do Apocalipse. Você sabia disso? Não. Não é? Olha, sabe? Eu estou aprendendo aqui nesse programa, né, gente? Porque eu pesquiso e fico sabendo coisas incríveis. Você percebeu, ó, eu vi um menino correndo, eu vi o tempo. Eu vi o tempo. Brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e eu acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei. Gente, isso é poesia pura, mas está ligada, esses versos, misteriosamente, a versos do Apocalipse. Então, eu vou tocar para vocês Força Estranha. Eu já até dei uma ensaiadinha aqui com ela, porque eu costumo perguntar para os meus entrevistados que tipo de música gosta. Não é assim, o que você quer ouvir? Porque eu sou meio centralizadora, né? Então, assim, eu vejo o gênero, você me passou Caetano e um outro, nossa, tudo de bom, né? Então, vai ser essa música. E nós voltamos no segundo intervalo para falar sobre o pânico e o medo, que é para isso que nós viemos aqui, agora que a gente já sabe o que é exatamente psicanálise, psiquiatria e psicologia. Eu costumo dizer com meus amigos que eu tenho aprendido tanto em cada programa, mas tanto. Então, vamos lá.
que nos mantém, né? Olhando para aquela barriga, aquela estrada que eu nunca passei. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o pânico e o medo. E levanta a mão aqui quem nunca sentiu nada disso. Até já, esperamos vocês. Olá, internauta. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Por outro lado, é o 7º país de maior violência contra a mulher. Violência essa que ocorre todos os dias, em todos os lugares, em todos os horários e contra todas as mulheres. A violência, infelizmente, é democrática. Ela atinge todas nós. Para tentar minimizar esse impacto diário, nós estamos criando a apitação. O que é apitação? É o uso do apito como instrumento de defesa. A hora que você ouvir um apito, alguma de nós estará sendo molestada. Sentindo-se molestada, apite. Com isso, até os homens de bem vão auxiliar, vão nos proteger. E uma vai ajudar a outra. Vamos nos unir. Juntas, nós podemos muito mais. Venha para a apitação. Venha assistir o I, venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
dando risada mesmo, né? Depois eu conto que eu estava falando aqui com o nosso jornalista Caetano Bedac. Antes que eu volte às nossas perguntas, eu queria que a Araceli nos contasse sobre uma clínica que atende para aquelas pessoas que não têm aquele poder aquisitivo, que hoje uma consulta realmente está custando bastante. Eu não sei dizer o preço, mas ela vai contar um pouquinho sobre o que é essa clínica Ana Joaquina. Ana Joaquina. O que é essa clínica, Araceli? Então, é uma clínica de atendimento psicanalítico, né? Voltada à população, a toda a população, todo cidadão pode procurar, né? Onde esses valores é de acordo com a real situação financeira. Com a possibilidade do que a pessoa possa pagar. Né? Nossa, isso é uma notícia. Uma notícia excelente. Então, existe essa ideia e talvez é real de que a psicanálise, ou é coisa de rico, ou de louco, de milionário, ou de louco. Né? Então, eu acho que a psicanálise é um processo terapêutico, né? Eficiente, e que eficaz, e que ajuda o ser humano a se tornar melhor, não só a livrar do sintoma, mas tornar-se um ser muito melhor, né? Para ele, para a família, para o mundo, para o planeta, que nós estamos falando, né? Um ser humano melhor, porque a partir do momento que ele se conhece, ele conhece o outro, ele consegue lidar com seus afetos, ele vai ficar melhor. E aí poderia atender uma camada da população que não tem acesso, né? Não tem acesso. A Clínica Ana Joaquina, como ela chama? A Clínica Ana Joaquina está ligada ao Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo. Da qual você é presidente. Do qual eu sou presidente, né? Que nós temos ali, né, na clínica, em torno hoje de 40 profissionais que dedicam 1 hora, 2, 3 horas do seu dia para atender a população de menor aquisitivo. Né? O telefone você tem de lá para passar aqui? Tenho, né? Então, hoje, né, para São Paulo, né, somos quase 18 milhões, é muito pouco, mas hoje nós temos a satisfação de tenho uma grande satisfação de estar falando para você que hoje nós temos em torno de 900 atendimentos por mês. Nossa, que bacana. Né? Então, faz diferença. Faz. São 900 pessoas que estão tendo a possibilidade de se conhecer, de viver melhor e também de livrar dos seus sintomas. Né? Então, são 40 profissionais. Tá. 40 profissionais onde, né, nós do sindicato administramos essa clínica, né? Inclusive, a sua analista Arminda é uma das diretoras desse projeto, né? Um projeto que nós estamos à frente aí há quase 6 anos. E tem a capacidade para atender mais de 900 pessoas? Tem, nós temos 2 unidades hoje. Tá. Né? Nós temos 10 salas, né, funcionando de segunda a segunda, tá, das 7 da manhã às 10 da noite, né? Na Vila Mariana, nós só temos na Vila Mariana. Então, uma fica na rua Coronel Arthur de Godoy, 170, na Vila Mariana, e a outra fica na Humberto I, 245, né? Na Vila Mariana. Tem site? Tem alguma coisa que a gente possa... Tem, né? O site é Simpesp, né? Simpesp, de sindicato. simpesp.com.br. E o nosso telefone, que é de lá do sindicato, o telefone é 5575-2063. Né? Então, a nossa secretária está lá em horário comercial. Para poder quem tiver necessidade, qualquer questão, o que nós trabalhamos, o que trabalha a psicanálise. Né? Nós trabalhamos com processos de depressão, síndromes de pânico, drogadição, angústias, mal-estares do cotidiano. Então, todos são trabalhados é uma notícia muito boa, porque eu conheço muita gente que precisaria estar fazendo, sente que quer fazer um tipo de análise, se conhecer e não falar, mas não tenho dinheiro. Então, como assim não tem dinheiro? Agora tem possibilidade, né? E eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre a psicanálise, porque muitas vezes as pessoas não procuram porque não sabem o que é, não sabem o caminho, não sabem onde tem, e ainda existe esse tabu que a psicanálise é para louco ou para rico, né? Para milionário. Então, é chique fazer análise. Não, análise não é chique, análise é importante. Eu digo, ela é ter um analista... É tudo de bom.
É tudo de bom. Sabe por quê? Você pode chorar, ele não vai falar pra você assim, você vai chorar de novo, não é mesmo? Você pode falar aquilo que você não conta pra ninguém, mas pro analista você vai lá e conta. Então, a análise me faz um bem. Eu faço, já fiz várias. Falo assim, mas então você não curou ainda? Não, é um acompanhamento que você, semanalmente, você tem a possibilidade de falar das suas coisas mais profundas e que você não falou pra ninguém. Aquilo lá fica numa ebulição. Quando você sai da análise, eu saio tão feliz, eu não tenho ideia. E hoje eu vou sair muito feliz daqui, porque estou gostando muito de estar perguntando para a Araceli algumas coisas. Vamos lá. Falamos da clínica Ana Joaquina, que é mantida pelo sindicato, e vocês podem procurar e ter sessões psicanalísticas semanais por um preço que dá para pagar. Isso já vale, não é mesmo? Vale. Cada um combina lá. Muito bom. Exatamente. Eu sei que a psicanálise, ela ajuda no estresse, na depressão, síndrome do pânico, e eu vi aqui fibromialgia. Trata também? Então, sim. Não sabia não. Sim. Porque então, a fibromialgia não é uma coisa física? É física. É física. É física. Então, mas está ligado ao que nós chamamos de psicossomática. É uma doença que lesa o físico, mas a causa dela é emocional. Logicamente que essas doenças precisam de medicação, mas somente a medicação trata o efeito, não vai tratar a causa. Não vai tratar a causa. Então, são medicações fortes, né? São anti-inflamatórios, são fortíssimos, né? E essa dor movimenta, né? Dói tudo, parece, dói né? tudo, né? Eu conheço. Então, não só a fibromialgia é psicossomática, como hoje a fibromialgia teve o seu tempo. Agora, o que está no auge é endometriose. Todas as mulheres que você vai têm endometriose. Mas endometriose não é uma coisa do útero que não engravida? Também é. Psicossomática? Também é psicossomática. Essa eu não sabia. É mesmo? Percebe quantas, né? Por quê? Né? A visão da psicanálise para a constituição da doença é específica. Assim, nós temos um campo de energia, para falar numa linguagem não clássica aqui. Né? Combinados. Né? Nós temos uma energia. Essa energia tem que ir para algum lugar. Ela não evapora, não vira purpurina. Sim. Não vira. Que lindo. Né? Não vira. Ela vai para algum lugar. Então, no sentido dela se economizar, ou seja, no sentido dela não ficar solta, ela vai formar um sintoma. Ela se dirige para um lugar e forma um sintoma, que pode, muitas vezes, ir enxaqueca, TPM, olha só, TPM, dor de estômago, esofagite, eu já vi gente de nervoso tinha isso. Tudo são assim, doença dos nervos, doença nervosa. Nervosa, então, tem um fundo emocional. Então, o tratamento, logicamente, do biológico é necessário, fundamental, mas se eu não tratar a causa emocional, isso só pode amenizar. Paliativo, né? É paliativo. Então, e isso está ligado, né? A visão da psicanálise dos sintomas é diferente. Para a psicanálise, o sintoma é uma defesa. É como se fosse o sinal vermelho do carro que está mostrando alguma coisa está errada, né? É a única forma que esse sujeito sabe viver. Você já viu alguém reclamar de dor? E falando. Você não conhece alguém? Tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tem dor aqui, dor ali, e quando vai te contar, né, ele está praticamente em êxtase. E quando vai no médico, o médico não acha nada, ele fica bravo. E tem gente que fica disputando quem é mais doente. Entendi. Então, existe um ganho secundário nisso, existe um gozo. Ninguém quer se livrar dos sintomas, sabe por quê? Porque é a única forma que ele pôde viver, que ele é olhado, que ele requer atenção. Que requer atenção. Então, o emocional desenvolve uma doença física. Mecanismo. Para ele ganhar atenção. Faz muito sentido. Então, a psicanálise ajuda o sujeito a encontrar outras formas de ganhar atenção que não seja pela dor. Que seja pela sapateada. Que não seja autodestrutivo. Que bacana. E sabe, síndrome do pânico. Sei lá, eu passei a ouvir isso de uns tempos para cá. Isso. Não é um termo que é usado há 30 anos, pelo menos no meu convívio. Antes falava, tá deprimido, tá com depressão, mas síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico?
Explica pra gente. Então, são os modismos, né? Quando a gente não consegue uma resposta, nós vamos juntando tudo numa panela. Então, uma síndrome, o que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas. Tá. Primeiro, a síndrome é isso, é um conjunto de sintomas. A síndrome do pânico é um conjunto de sintomas onde predomina também o medo. O medo absurdo, um pânico. Paralisante. Ele é acima do medo. Acima do medo e depois do pânico. Pânico, é um estado de pânico. Mas associado a sintomas orgânicos. Tem taquicardia, sudorese, paralisação. Paralisação, que mais? Enrijecimento da inervação. Inflexibilidade, né? Inflexibilidade. É um conjunto de sintomas, sensação. A pior sensação da síndrome do pânico é a sensação de morte. De morte? Ele sente que vão morrer. E aí ele passa a ter medo de ter sintoma. Medo de medo. Medo do medo de morrer. Medo de morrer. Nos tempos do Freud, onde não tinha tanto DSM-4, CID-10. O que é isso, gente? Que é isso? O que é isso, né? É uma Organização Mundial de Saúde que organiza as doenças, classifica as doenças. É o que os médicos usam, o manual para classificar a doença. Então, se você tiver 7 sintomas, você é bipolar. Se tiver 7 sintomas, você é esquizofrênico. Se você tiver 7 lá, você é síndrome do pânico. Se tiver tudo isso, então você tem uma síndrome. Você está danado, né? Tá danado. Então, isso no tempo do Freud, que ele dividia as doenças em 3 categorias. As neuroses, as psicoses e as perversões. Tá. As neuroses, histeria, fobia. Tudo está na neurose. Na neurose, né? E a neurose obsessiva, que é o tal do toque, que todo mundo conhece. O que é aquela hoje, pessoa que quer... Tem mania. Lava limpeza, a mão, lava não pode dar nada fora do lugar. Isso. As psicoses são as doenças mentais, esquizofrenia, bipolaridade, estão dentro da déficit de atenção está onde isso? Então. E as perversões são o funcionamento ligado essencialmente à sexualidade. Pedofilia, zoofilia, são as perversões. Taras, né? Taras. Ligado à sexualidade são as perversões. Tá. Na época do Freud, a síndrome do pânico é uma histeria. Sai do estado do equilíbrio para ir num estado alterado. Alterado. É uma histeria. Ou seja, há uma conversão dessa energia que eu disse para você para o corpo. Porque nós temos um tanto de energia para ir para objetos externos, até para a gente ter noção de realidade, eu preciso ir para o objeto, introjetar e ele existir dentro de mim. Então, quanto de energia vai para lá, interno, um quanto para o meu funcionamento orgânico e o outro tanto de energia vai para os órgãos genitais, sexuais, para servir a sexualidade. O que ocorre na conversão? Como não tem muita ligação objetal, lá volta para o corpo e o forma sintoma. E instala num lugar. Instala a dor. Instala num lugar, exatamente. Exatamente. E a síndrome do pânico, ela é fácil de tratar? Então, a síndrome do pânico vem associado também, gente, à vida moderna, à vida pós-moderna. Então, toda essa agitação, a falta de segurança, né? Insegurança em todos os níveis. Né? Todos os níveis, a falta de segurança, a falta de amparo. A síndrome do pânico, na verdade, é um processo de desamparo. Olha só. É um desamparo. Então, eu imagino que tem que acolher. O processo é um processo psíquico muito regredido, onde tem que ter, sim, um acolhimento maior. E onde é que ele estaria ligado àquela fase infantil da criança até os 5, 7 anos? Ele tem uma raiz lá? Isso. Se ele não teve segurança dos pais? O que é o ser humano? O ser humano ele se diferencia do animal porque ele tem um estabelecimento de relação afetiva. E nós somos um ser que temos um longo período de dependência do outro. Então, o bebê, ele depende para sobreviver de um outro cuidador por muito tempo. Esse tempo de ligação, forma-se um apego, forma-se uma ligação tão forte com o cuidador, que chama-se mãe, pai, avô, avó, né? Que ele acha ele tem que continuar dependendo desse adulto.
na vida adulta. O que é a síndrome do pânico? Há uma fixação aqui, há um processo nesse período infantil, há um desamparo, ou por falta, os excessos não é bom, nem excesso de amor e nem excesso de falta. Hoje, na nossa contemporaneidade, nós temos excesso de falta. Hoje, as pessoas, né, os filhos vão muito cedo para os berçários. A mãe trabalha. A mãe tem que trabalhar. São as coisas da vida moderna. Né? Isso acelera o processo de desamparo. Então, nessa ligação, houve aí, né, um desajuste nesse período infantil muito precoce, onde a criança passou por um período maior de desamparo, né, de desproteção. Porque o bebê é totalmente dependente. Então, há uma falha nisso. Só que isso a gente cresce, esquece e vai, na vida adulta, manifestar como medo. Então, qual é o medo? Medo de sair de casa, medo do elevador, medo de... Olha, pessoal, nossa, pensa conheço gente que não sobe no elevador, conheço gente que não mora em apartamento. Né? Percebe que é medo. Medo de quê? De que algo ruim pode acontecer com ele. Algo ruim o quê? Algo mortífero. O que é mortífero? Para o bebê, ele não tem alguém que cuida dele. Ficou de repente, chorou, não deram o que ele precisava. Exatamente. E o adulto, nós então desenvolvemos até os 8 anos de idade, depois a gente repete. Repete com outras roupagens, né? Nós vamos só trocando as roupinhas, as fantasias. E tem um prazo mais ou menos específico que quando você pega uma pessoa que está com a síndrome do pânico, em tantas sessões a gente consegue desvendar ou não tem prazo? Olha, eu acho que é importante também alertar que se alguém tiver com síndrome do pânico no estado avançado, é importante também a medicação. Por quê? A medicação não vai resolver a causa emocional, mas também não precisa sofrer tanto. Porque é tudo, né? Ou não precisa sofrer tanto. Então, a medicação ajuda a apaziguar e a preservar a integridade física do sujeito. E depois vai tratar a causa. Enquanto isso, vai tratando a causa. Então, não podemos predizer para você um tempo de duração disso. Se é um ano, 2 anos? Não, mas não é assim. Esses sintomas imediatos, à medida em que ele vai começar a análise, isso vai se apaziguando. Pode não resolver essa causa ainda, mas só o amparo, só de estar lá. Se é uma questão de desamparo e a análise oferece esse amparo, esse cuidado... Ele já tem segurança só de análise. Só de falar ele já vai melhorar. Opa! Sem dúvida. Só de falar ele já vai melhorar. E com isso, com o tempo, vamos entendendo a causa. Esse é o lance da análise. Que quando chega nessa causa, quando nós chegamos nisso e ele compreende, o sintoma desaparece para sempre. Que bacana. Não vai voltar. E daí ele reconhece. Não vai voltar, não vai voltar. E hoje em dia, com a modernidade, está aparecendo muita gente para tratar a síndrome do pânico? Ou mais ou menos? Muita gente? Muito. Aumentou, hoje, né? Hoje, o que nós temos no consultório é pânico, né? Síndrome, toque. Toque, síndrome do pânico, muitas estruturas bipolares, há uma alternação, muita Fala um pouquinho depressão. rapidamente, porque nós temos que encerrar nosso programa. O que é o bipolar? Explica para mim. Hoje eu estou tendo uma aula aqui, hein? Vamos lá. Então, a bipolaridade é um termo da psiquiatria. O que nós... a nossa terminologia é uma psicose maníaco-depressiva. Maníaco-depressiva. Gente, psicose é só um funcionamento. É uma maneira de funcionar, não é doença. O neurótico funciona de um jeito, o psicótico de outro. Então, na bipolaridade, há uma alternância, um período de grande euforia e um período de alta depressão. Ele alterna, oscila, há uma oscilação muito grande de quanto maior, imagino que seja a euforia e a tristeza, maior o buraco. Maior o buraco. Então, há uma alteração de humor, onde nesse humor é uma alteração de euforia e depressão. A depressão hoje, assim, é como se fosse uma dor de cabeça. Todo mundo parece que tem um pouquinho. E o que tem mais hoje? Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, toque, o que aparece mais? Síndrome... É a clínica, hoje a psicanálise está se deparando com essa clínica, é uma clínica nova, né, onde essas estruturas estão muito misturadas e a gravidade dos sintomas estão muito maiores.
muito maiores. Então, são pessoas realmente, quando procuram o analista também, esse é um alerta. Porque antes de procurar um analista, pode ter certeza que eles já foram em todos os lugares previstos. Sei. O analista é o último. Já foi no centro, já foi na igreja, já foi Lê carta, lê autoajuda, né? Vai no psicólogo, e aí chega no analista. Então ele chega lá arrebentado, né? Não precisa disso. Achando que não tem cura. Araceli, eu queria estender um convite para você voltar aqui e falar mais. Sim, Porque prazer. é muito interessante esse assunto. Eu gostaria mesmo. E como eu vou te oferecer a música que você falou que gosta do Chico, Francisco Buarque de Holanda, eu vou falar de outro poeta. Que o Caetano Veloso é um poeta. Agora, o Chico é mais do que poeta. Ele começou, o primeiro poema dele ele fez com 17 anos, 17 para 18 anos. E ele percebeu que no Brasil não vende poesia, né? Você sabe de um grande escritor? Não. Então, ele resolveu musicar e cantar. Ele ganhou um festival, né, em 1966, com a banda. E nesse mesmo primeiro CD, Chico Buarque de Holanda, ele... CD não era CD, gente. Não, era long play? Long play. Ele fez uma música Rita. Vinil. Que é vinil. Outra curiosidade. Na época, a Rita Pavone... Sei. Lembra da Rita Pavone? Lembro. Datemi un martello. Ela tinha feito uma música Non è facile avere 18 anni. Não sei se é assim que fala. O que aconteceu? Os pais do Chico moraram na Itália. E ele conheceu a Rita Pavone lá e eles se apaixonaram. E ele veio embora, depois que ele foi se exilar, porque ele não concordou com o governo, né? Bom, eu sei que esta moça voltou ao Brasil e uma vez ela foi num jogo de futebol com o Chico Buarque, ninguém sabia quem que era aquele cantor tal brasileiro que ela tinha se apaixonado. Você sabia, então, que não dá nem para chamar de caso, né? Mas que o Chico fez uma música, a Rita, para a Rita Pavone. Eu adoro essa música, vai estar no meu CD com nomes de mulher, só que eu desconhecia uma história dessa. Também. Que a Rita da Rita do Chico é a Rita Pavone. Também. Gostaria muito de ter aqui um swingado, mas tá bom, né? Vou tudo dele. Tinha 20 anos. Esclarecedora para mim, imagino que para muitos de vocês. Gostaria, Araceli, que se desse rapidamente o seu tchau para os nossos internautas, combinando de voltar aqui. Deixa uma mensagem para eles. É muito importante, né, podermos ter momentos alegres, felizes. E um deles foi hoje. Né? Eu agradeço a todos, agradeço, né, aos ouvintes e também, né, é muito importante se nós podermos colaborar, né, com a saúde, né, e com o processo de humanização. Eu acho que o mais importante
para o ser humano, o que está faltando hoje é amor, é afeto amoroso. Então, essa é a mensagem. Compaixão, isso que né? vocês fazem. Essa é a mensagem, que sejamos mais amorosos, né? Mais amorosos conosco e com o outro, né? Eu acho que esse é o processo. Olhar o outro como a gente quer ser olhado. Esse é o processo. Uma boa tarde. Na próxima semana teremos aqui a fantástica escritora Isabel Vasconcelos, que tem mais de 10 livros escritos. E ela vem dar o recadinho também, uma pessoa interessante para você conhecer. Tá. Agradeço. Se vocês quiserem mandar perguntas para a Araceli, pode mandar aqui para a OutV, que será encaminhado para ela. E foi um prazer estar aqui com esse assunto muito interessante e a sua atenção foi importante também. Uma boa tarde, até quinta-feira, mais um Sintonia com vocês.